Bom dia a todos. Eu e meu grupo vamos apresentar sobre Solon. Solon foi um poeta, aristocrata e estadista de Atenas, sendo mais conhecido como legislador e poeta lírico. Nascido em berço nobre, Solon conheceu a pobreza e por isso passou a se dedicar ao comércio, uma atividade considerada menor entre os gregos clássicos. Com isso, por ele ter se dedicado ao comércio, ele ganhou notoriedade ao liderar os atenienses na tomada da ilha de Salamina, que se encontrava sob o domínio de Megara. Nesta época, Atenas era dominada por uma aristocracia hereditária, cujos integrantes recebiam o nome de eupátridas, que possuíam as melhores terras e monopolizavam o poder e o sistema imperante ele se baseava no critério de riqueza. Com isso gerava violentas lutas políticas, pois os demais cidadãos eram privados de qualquer direito, se tornavam devedores dos eupátridas e chegavam a hipotecar não só seus bens, mas a si próprios, para saldarem as dívidas. Assumindo o poder absoluto, o governador Solon anistiou as dívidas dos camponeses, proibiu a escravidão por dívida, aboliu a hipoteca sobre pessoas e bens, libertou os pequenos proprietários que se encontravam escravizados e impôs o limite e a extensão das propriedades agrárias, diminuindo os poderes e a arbitrariedade da nobreza. Reestruturou as instituições políticas, deu direito de volta aos trabalhadores livres, sem bens, e codificou o direito e promulgou uma legislação especial sobre o uso de águas e de fontes públicas. Solon também implantou reformas políticas e regulamentou o exercício de poder nas diversas categorias sociais. Solon criou um conselho de 400 membros, instituiu o Tribunal Popular e quebrou o monopólio dos eupátridas sobre os cargos de alta magistratura. O povo foi dividido em 4 classes, de acordo com o montante de imposto pago, com direito ao voto. A última classe, os tetas, era isenta de impostos e tinha participação, embora restrita, na Assembleia e Tribunal Populares. Essas medidas de resguardo da liberdade individual ficaram impressas na história democrática de Atenas, criando os fundamentos políticos jurídicos que permitiram o advento da famosa democracia ateniense, após a tirania dos Pisistrátidas. Os decretos de Solon eram vinculados em brilhantes poemas, verdadeiros documentos históricos, dos quais restam poucos fragmentos. Guiava-se pelo interesse coletivo, onde a religião e a moral mostravam-se no respeito a cada homem e pela lealdade para com o Estado. Solon estabeleceu também as bases do que seria o primeiro Conselho Boule. Boule era uma assembleia restrita de cidadãos encarregados de deliberar sobre os assuntos correntes da cidade. Bom dia. Vou falar um pouco sobre a reforma de legislação promovida por Solon. As reformas promovidas por Solon lançaram as bases do futuro da democracia e ele foi quem deu um pontapé inicial para esse processo, porque ele atacou principalmente um antigo estado oligárquico, tirando um pequeno poder da antiga aristocracia. Isso na lei, né? Porque na prática a aristocracia ainda comandava, porque os pobres não tinham dinheiro para se dedicar à vida política, precisavam cuidar de suas terras, porque se não cuidavam, morriam de fome. E essas reformas não resultaram em uma pacificação política de Atenas, e a briga entre as 3 facções continuaram, e por parte dos comerciantes enriquecidos, e que, embora não podia participar da vida política, porque a única renda que era reconhecida como cidadão e como membro dessas classes era a renda vinda da agricultura e dos comerciantes, que vinha principalmente da questão do comércio,
que era reconhecida dentro da cidade-estado de Atenas. Para essas camadas populares, as reformas não foram suficientes. Mesmo que não haviam mais hipotecas de terras, os agricultores passavam necessidades e muitas das vezes tinham que vender seus filhos para sobreviver. E quando o fim das reformas de Solon acabaram, alguns políticos da facção da montanha se associaram aos comerciantes enriquecidos e deram um golpe aristocrático. Renomearam as estruturas, removeram as estruturas e colocaram no lugar uma única pessoa, para compreender as reformas que eles exigirem. Então, defendendo seu interesse, colocaram uma pessoa, como eram as pessoas mais ricas da cidade-estado de Atenas, para defender seu próprio interesse. Bom dia a todos, bom dia professora, bom dia os alunos presentes. Eu vou falar aqui um pouco de Solon, que foi um poeta, aristocrata e estadista de Atenas. E sua ligação com o direito, ela foi muito importante na época, porque ele ajudou a reestruturar as instituições políticas, deu direito de volta aos trabalhadores que não tinham bens na época, e também ele codificou o direito e promulgou uma legislação especial sobre o uso de águas de fontes públicas, que aconteceu no ano de 594 a.C. Ele também implantou reformas políticas e regulamentou o exercício do poder nas diversas categorias sociais. Só também ele anulou alguns dos excessos que marcavam as punições anteriormente, normalizado por Drácula. Além disso, reformulou os direitos dos primogênios no repasse das heranças e empreendeu o fim da escravidão por dívidas. No âmbito econômico, o Solon também foi muito importante, porque ele incentivou a exploração de minas localizadas na região de Laurium, organizou um sistema de pesos e medidas e proibiu a exportação de cereais. Para dinamizar as atividades comerciais na época, ele criou um padrão monetário fixo para a cidade na época, e ele permitiu a entrada de artesãos estrangeiros nesse mesmo ambiente. Por meio dessas ações, tal legislador procurou expandir as atividades comerciais e as manufaturas. Ao assumir o poder, Solon iria combater a tal realidade social, econômica e política, que foi dívidas dos camponeses, como foi dito, que proibiam a escravidão por dívidas e abolindo a hipoteca sobre as pessoas e bens, liberando os pequenos proprietários e servindo em um regime de escravidão e pondo limites à extensão das grandes,